O incentivo à mineração em áreas indígenas foi defendido pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos. Moradores do Viver Melhor 2 alegam que as casas não apresentam condições básicas de acessibilidade. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver, prefeito de Apuí relata na Assembleia os prejuízos ocasionados pela enchente e presidente Josué Neto garante visita técnica na cidade. E ainda, deputados contestam os argumentos utilizados pelo Ministério Público no período de intervenção no município de Guari. Começa agora o programa Bom Dia, hoje quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A necessidade de se debater o incentivo à mineração em áreas indígenas foi defendida pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, em plenário. Segundo o parlamentar, essa pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento dessas comunidades. Durante o pronunciamento realizado no pequeno expediente, o deputado Sinésio Campos afirmou que chegou a hora de se iniciar os debates a respeito da extração mineral em áreas indígenas. Segundo o parlamentar, nem todo indígena tem vocação para o artesanato ou para a pesca, e a retirada de riquezas minerais do solo pode se tornar uma alternativa de renda para estes povos. Estivemos já no Canadá, dentro também de outros países de primeiro mundo, como a Austrália, que existe exploração mineral em área indígena, onde as populações tradicionais desses países vivem com dignidade, enquanto os nossos irmãos indígenas vivem como mendigos, vivendo em cima de uma riqueza. Os deputados Vicente Lopes e Adjuto Afonso mostraram apoio à proposta. Os dois parlamentares destacaram a necessidade de se criar alternativas para o desenvolvimento econômico das comunidades mais distantes do interior. E no que diz respeito ao Alto Rio Negro, nós sabemos da riqueza mineral que existe naquela região. Riqueza mineral de um lado, pobreza extrema do outro. Pobreza extrema do lado brasileiro, produção de droga em abundância do lado colombiano. Ora, quando o senhor associa essas duas situações, pobreza e facilidades atravessando o rio, nós vemos aí pessoas humildes, pessoas simples sendo, vamos dizer assim, aliciadas por não ter outro meio e outras fontes de renda. Parabéns a Vossa Excelência, eu acho que essa casa deve sim, através das comissões, ampliar o debate, não ficar restrito apenas aqui a pensar no polo industrial de Manaus. É importante, o polo a prorrogação é importante, mas a gente tem que ter outras alternativas. E Vossa Excelência tem feito isso muito bem nesta casa, este debate, e procurando alternativas para o desenvolvimento do nosso Estado. A Comissão de Mineração e Geodiversidade da ALEAM, presidida pelo deputado Sinésio Campos, irá realizar uma audiência pública no dia 1º de abril, na região do Alto Rio Negro, para debater o assunto. A Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAM promoveu nova reunião com os representantes do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e da SUAB para discutir as adaptações no residencial Viver Melhor 2. Os moradores alegam que as casas não apresentam condições básicas de acessibilidade. A segunda etapa do conjunto residencial Viver Melhor 2 foi inaugurada pela presidente Dilma Rousseff no dia 14 deste mês, considerada uma das maiores do Brasil. São mais de 7.000 apartamentos e 1.000 casas com 5% destinada à pessoa com deficiência. Mas 409 famílias que moram no local alegam que o residencial apresenta problemas quanto à questão de acessibilidade. Os moradores solicitam do poder público que as casas sejam adaptadas com rampas, banheiros e alargamento de portas.
Em nova reunião com a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, o presidente do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiências lembrou que o país já possui uma lei que regula essa questão. É sempre bom lembrar que existe uma lei, existem determinações através de decretos e da legislação que adequam essa questão da habitação à pessoa com deficiência. E às vezes são esses atores que não conhecem, quer seja a construtora, quer seja o financiador, quer seja aquele que fez um cadastro inicial. Segundo a representante da Superintendência de Habitação do Estado, SUAB, o órgão está disponível para atender a essas reclamações, uma vez que é prioridade do governo fazer valer os direitos dessas pessoas. Essas iniciativas elas são muito importantes, o governo está aberto a vir às discussões e esclarecer alguns pontos que estavam conflitantes. Acredito que nós avançamos um pouco, ficaram alguns questionamentos para serem entregues posteriormente para ser mais quantificado e terem metas objetivas para alcançarmos. O grande objetivo é que hoje já está avançando a questão da adaptação das unidades habitacionais. O deputado estadual Chico Preto, que preside a Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, cobrou providência dos órgãos envolvidos na questão. A habitação em si, o que a gente percebe é que exatamente essa falta de harmonia, de gestão, fez com que 409 casas do conjunto Viver Melhor, ou casas ou apartamentos, foram entregues sem adaptação. Nós vamos correr atrás agora disso. O primeiro objetivo é adaptar, mas é compreender exatamente por que isso aconteceu. Volta à primeira questão, gestão, sensibilização, ação compartilhada entre os órgãos, porque isso é plenamente evitável. O parlamentar disse ainda que na segunda quinzena do mês de março vai realizar outra reunião com o objetivo de ajustar os procedimentos que deverão ser implementados. A enchente no sul do Amazonas já afetou 17 mil pessoas. São 13 municípios em situação de emergência e até agora apenas Boca do Acre teve a anormalidade reconhecida pelo governo federal. Os prejuízos socioeconômicos foram relatados pelo prefeito de Apuí durante sessão de tempo no plenário de ontem, terça-feira, concedido pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. Os 12 municípios atingidos pela cheia no sul do Amazonas são das Calhas do Madeira, Purus e Juruá. As cidades de Apuí, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Canutama, Lábrea, Carauari, Pauini, Envira, Guajará, Ipixuna e Humaitá já decretaram situação de emergência. No entanto, o governo federal reconheceu a anormalidade apenas em Boca do Acre. A cidade de Apuí corre o risco de desabastecimento. O trecho prejudicado não é asfaltado. 4 municípios precisam e dependem da BR-230 como único acesso rodoviário. Além de Apuí, que fica a 70 quilômetros de onde ocorreu o deslizamento, as cidades de Humaitá, Novo Aripuanã e também no Amazonas, além de Jacarecanga, no Pará, estão prejudicadas. A rodovia é de extrema importância para os moradores da região e por ela chegam os combustíveis, alimentos e remédios. Segundo o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária, Mundi Lourenço, diversos produtores do interior já foram prejudicados. São estimados prejuízos de 3,5 milhões de reais só na produção rural em Boca do Acre. A Federação da Agricultura e Pecuária no Amazonas está muito preocupada com a situação que hoje vem enfrentando o sul do Amazonas, uma região com alto potencial de produção agrícola, produção de alimentos, e que a população como um todo, onde boa parte dessa população é de produtores rurais, representados pela nossa federação, estão vivendo momentos de muita intranquilidade. O prefeito de Apuí, Admilson Nogueira, também falou sobre os problemas enfrentados no município. Segundo ele, a cidade está isolada. Os quilômetros 20 e 135 da BR-230, a Transamazônica, estão interrompidos e o aeródromo foi fechado. Hoje, Apuí se encontra ilhado, já se inicia a falta de combustíveis, estamos passando por momentos de racionamento de energia e também da falta de produtos alimentícios. É um momento muito negativo e que viemos aqui buscar, através do apoio dos deputados estaduais, estaremos também fazendo outras intervenções, tanto com o governo do estado quanto setores de órgãos federais, para a gente, em conjunto, procurar uma solução para esse momento que Apuí passa e que também tem um impacto em outros municípios do sul do Amazonas. Vamos designar um procurador para elaborar um documento reivindicatório e mandar às autoridades competentes mencionadas pelo prefeito Admilson, da cidade de Apuí, para que receba exatamente o tratamento necessário, junto ao DENIT.
junto à Infraero, enfim, todos os órgãos relacionados com a preocupação de quem governa e quem administra o povo. É o caso do prefeito aqui, que foi convidado pelo nosso presidente, deputado Josué Neto, para fazer exatamente esse apelo. As cheias dos rios também foi tema de pronunciamento do deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Rural da ALEAN. O parlamentar se mostrou preocupado com a subida das águas dos rios e disse que os estragos nos municípios afetados pelas cheias já podem ser observados. As estradas como a BR-319, como lá a Transamazônica, isolando já esses dois municípios, Maitá e Apuí, na Calha do Madeira. Não diferente da Calha do Purus e Juruá, onde já está isolado também vários municípios. No próximo dia 6, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, deve visitar o município de Apuí para verificar de perto a situação da cidade. Além dos problemas de infraestrutura, os moradores de Apuí temem novos conflitos envolvendo indígenas da reserva Tenhari e agricultores da região. O prefeito da cidade e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado afirmaram que, com a retirada das forças de segurança do local, a sensação de insegurança tem aumentado na cidade. Os conflitos registrados entre indígenas da reserva Tenharim e a população do sul do Amazonas, motivado pelo desaparecimento de 3 pessoas no início de janeiro deste ano, dentro da reserva, aumentaram a sensação de insegurança dos moradores da região. A reserva indígena está localizada entre os municípios de Humaitá e Apuí, ao longo da rodovia transamazônica, utilizada por agricultores para o escoamento da produção. O prefeito do município de Apuí diz que a população da cidade vive uma constante sensação de insegurança, temendo novos conflitos. O conflito da etnia Tenharim também, que causa uma insegurança no sul do Amazonas. Com o desfecho do caso, as forças de segurança enviadas para evitar mortes e novos tumultos na localidade estão sendo retiradas. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, Munir Lourenço, a situação só tende a agravar na região. A sensação de insegurança, de pânico, não é, do passar, principalmente no trecho da reserva Tenharim. Não é? Agora, nesse momento, os veículos que ali transitam estão tendo que seguir em comboio da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, mas o receio da população e dos produtores rurais é que, com a retirada das forças de segurança, esse estado de insegurança, de intranquilidade seja potencializado. Hoje as crianças do município de Apuí, dos filhos de produtores rurais, têm muito medo de transitarem na Transamazônica, e isso instala um quadro de extrema insegurança que não é desejável para uma população que está ali produzindo, trabalhando, gerando emprego, renda, oportunidades no interior do estado. Munir afirmou ainda que, além dos problemas de infraestrutura da BR-230, os agricultores precisam andar em comboio na tentativa de aumentar a sensação de segurança dos trabalhadores. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu encoberto a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Para o município de Benjamin Constant, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva e trovoadas durante o dia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 28. Em Carauari, a previsão é de céu encoberto a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 27 graus. Veja a seguir, deputado Chico Preto acatou as reivindicações dos servidores da Suframa. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E os deputados da Assembleia Legislativa contestam os argumentos utilizados pelo Ministério Público no pedido de intervenção no município de Quari. Alguns afirmam que os fundamentos não são consistentes para que o Tribunal de Justiça do Amazonas aceite o pedido. O assunto foi levado ao plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Marcelo Ramos, do PSB. De acordo com o parlamentar, no pedido de intervenção feito pelo Ministério Público do Estado, não foram utilizados os argumentos apresentados na fundamentação elaborada por ele em conjunto com os deputados Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto. Para a intervenção, você tem que comprovar, como nós comprovamos na nossa petição encaminhada ao Ministério Público, ofensa a princípios constitucionais. E nós entendemos que no município de Quari, a ofensa à dignidade da pessoa humana, a ofensa aos direitos humanos, a ofensa a uma série de garantias constitucionais. Ramos afirmou ainda que o MPE deveria retirar o atual pedido, pois com os fundamentos apresentados pela instituição, é provável que o Tribunal de Justiça do Amazonas decida contra o pedido. O pedido de intervenção apresentado pelo Ministério Público é absolutamente inconsistente, insustentável juridicamente, e é impossível que o tribunal defira a intervenção sob os fundamentos apresentados na petição do Ministério Público, porque o Ministério Público fundamenta o seu pedido de intervenção única e exclusivamente na nomeação de forma irregular de conselheiros tutelares. Outros deputados também manifestaram preocupação com a situação do município de Quari. E colocamos para o procurador todas as impressões sobre a nossa visita a Quari. E estamos adendando agora com mais uma peça falando de maneira mais clara e explícita das ameaças e intimidações. Nós acreditamos que agora o Ministério Público finalmente vai fazer um pedido de intervenção substancial, porque aquele que foi feito, ele é pontual, de fato ineficaz, é algo que não vai resolver problema nenhum. Entendo que a segurança jurídica precisa ser preservada. Então, a imagem dos poderes precisa ser preservada. Agora, é claro que nós, não só porque estamos parlamentares, mas temos um dever moral de fazer com que, de fato, tudo que hoje paira, uma mancha que paira sobre o estado do Amazonas, que nós possamos contribuir para que, de fato, quem tem culpa possa ser punido.
As reivindicações dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que cobram melhorias salariais, foi acatada pelo deputado Chico Preto. O parlamentar apresentou o requerimento à Assembleia Legislativa ontem, terça-feira, pedindo audiência pública no Poder Legislativo para discutir o assunto. Na última quarta-feira, dia 18, os servidores da SUFRAMA iniciaram um movimento grevista. Aproximadamente 400 funcionários paralisaram as atividades para reivindicar melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. O deputado Chico Preto leu em plenário um manifesto realizado pelo Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA e apoiou o pleito. Não podemos olhar tão somente para as estruturas físicas. São os homens, são os trabalhadores, são aqueles que colaboram com o desenvolvimento da SUFRAMA ali na superintendência, que fazem a SUFRAMA e a Zona Franca hoje que é. Não são as indústrias, mas sim aqueles homens que estão ali e hoje pedem a atenção desta casa, pedem a atenção da classe política do Amazonas para a situação de míngua que se encontram. Portanto, aqui nessa tribuna, senhor presidente, anunciamos o nosso pedido de audiência pública com a Superintendência da Zona Franca, com órgãos do governo federal que têm a ver com a questão, com o Sindicato dos Servidores, para que nós possamos fazer a nossa mais legítima, firme e comprometida manifestação de apoio a esta causa, que é a causa dos servidores que dão alma àquela superintendência. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, também demonstrou apoio aos grevistas. Segundo o parlamentar, os servidores de um órgão tão importante devem ser valorizados. Os funcionários realmente estão com salários extremamente defasados. É uma luta para recompor, toda essa defasagem ao longo de vários anos. A gente percebe que a SUFRAMA, que é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento do estado do Amazonas, ele tem diminuído gradativamente o número de funcionários, quer dizer, hoje trabalha com a metade de funcionários que tinha no início, há muitos anos atrás. Fez um concurso público recentemente, mas muitas pessoas que passaram, foram chamadas, desistiram exatamente por essa defasagem de salário. Tem um novo concurso em andamento, mas nós precisamos resolver isso, ou seja, tem que ser sentado com os funcionários, chegar a um acordo. Estou fazendo um encaminhamento por escrito também para o Ministério, colocando uma série de informações para conhecimento do Ministério e também junto com outras forças políticas do Estado, cobrando uma solução. Além da melhoria salarial, os servidores do órgão também pedem melhoria nas condições de trabalho. As representações da SUFRAMA no Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima encontram-se paralisadas por tempo indeterminado. Um plano de segurança pública com mais policiais para o interior do estado, para combater principalmente o tráfico de drogas, fator que assusta a população interiorana. Esse foi o pedido feito pelo deputado Cabo Maciel ao governo do estado do Amazonas durante pronunciamento na manhã de ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, iniciou o pronunciamento falando sobre a falta de policiamento na comunidade Araçá, no quilômetro 40 da BR-319. Segundo o parlamentar, a população estimada em 3.000 pessoas tem sido prejudicada com a falta de segurança. De acordo com Maciel, também há ausência de viaturas policiais. Nós não temos uma motocicleta, nós não temos uma viatura, nós não temos referência. Nós sabemos que o município de Altazes, ele é um município que tem um efetivo muito pequeno. Nós temos aí mais de 20.000 habitantes e nós não temos como deslocar do município de Altazes para o município, para as grandes vilas desse município. E aí eu já fiz um pleito ao comando da Polícia Militar, onde vai ser deslocado para a Vila do Novo Céu 4 policiais e 2 motocicletas novas. O deputado também falou sobre o tráfico de pessoas, que, segundo ele, tem invadido as localidades pequenas no interior do estado. O parlamentar também citou outras comunidades, dos municípios de Altazes e Novo Airão. Para tentar amenizar o problema, Cabo Maciel fez encaminhamentos ao governo do estado. A Comissão de Segurança tem andado dentro dessas vilas e tem visto essas necessidades e tem feito as reivindicações junto ao governo do estado, junto ao secretário de Segurança, para que a população que paga imposto tenha pelo menos a sensação de segurança ou pelo menos no final do túnel, alguém que possa recorrer para levar essa demanda dos homicídios, dos crimes, do tráfico
As reivindicações foram feitas pelos populares no último fim de semana, quando o parlamentar visitou as comunidades. O Conselho Nacional de Justiça deve apurar os responsáveis pela demora na tramitação de processos que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Este foi o tema do discurso do deputado José Ricardo, que também parabenizou o governo do estado. O líder do PT na Leã, deputado José Ricardo, parabenizou a ação do Conselho Nacional de Justiça, que irá apurar a responsabilidade de 11 juízes que atuaram na comarca de Coari. O motivo é a decretação de prescrição em processos que envolvem o prefeito do município, Adail Pinheiro. Por conta da demora do judiciário, alguns crimes não poderão mais ser punidos pelo poder público. O CNJ é um organismo de fiscalização do próprio Poder Judiciário. Eu diria que é a instituição o avanço maior que nós tivemos dentro da instituição judiciária nos últimos anos, porque ela verifica o trabalho dos próprios juízes, né, desembargadores, investigações que são feitas. E o CNJ está dizendo que as ações que envolvem pedofilia e o prefeito de Coari são morosas, demoradas, está cobrando explicações, cobrando que se verifique o porquê dessa demora e pedindo investigação em relação a 11 juízes, né, que passaram pela comarca lá de Coari. Isso é muito importante, porque isso é o fortalecimento do judiciário. Somente este ano, 2 processos que envolviam o prefeito de Coari foram considerados prescritos. Uma das ações, que acusa Adail Pinheiro de improbidade administrativa, levou 11 anos para ir a julgamento. O dia 24 de fevereiro marcou os 82 anos da conquista do voto feminino. A presidente da Comissão das Mulheres, deputada Conceição Sampaio, lembrou a data em plenário e comentou os avanços. No ano de 1932, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Código Eleitoral Brasileiro e, com isso, o primeiro passo para diversas conquistas das mulheres. A legislação foi a primeira a permitir o voto feminino em âmbito nacional, apesar de possuir uma série de restrições para esse direito. Na época, apenas mulheres casadas e que possuíssem autorização dos maridos poderiam exercer o direito ao sufrágio. A deputada Conceição Sampaio relembrou a data histórica durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Só em pensar que antes de 1932 nós não tínhamos nesse país uma legislação que garantisse esse direito, a gente já vê que é um grande avanço. É claro que a legislação feita em 1932 também trouxe algumas regras que foram quebradas em anos posteriores. Essa conquista, ela precisa ser lembrada sempre. É claro que a gente venceu uma grande etapa, outros desafios são colocados, porque hoje, por exemplo, em pleno século XXI, em 2014, nós precisamos lembrar aos partidos que não é só colocar o nome de uma mulher para fechar uma cota. É preciso que haja todo o investimento para que, de fato, essa candidatura feminina ela seja colocada à disposição do eleitorado, mas com chances de vitória. Então, para Conceição Sampaio, a luta das mulheres agora envolve a conquista de outros direitos. A deputada defende o combate à violência doméstica e a ampliação do sexo feminino na política. E o programa Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.